Que loucura é essa em Summertime Render? Vocês estão entendendo o barato? Porque tá muito, mas muito louco. O negócio avançou, foi do 0 ao 100 assim, ó. Puf, ficou uma loucura total. E a Nagumo Sensei, malandro. Que mulher, que mulher. É isso que a gente gosta, metendo a porreta em todo mundo, porém perto da morte. Vamos comentar sobre mais esse episódio de Summertime Render, beleza? Estamos chegando bem na retinha final do anime, que promete ter um final digno e maravilhoso. E talvez até meio trágico e triste. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam, ó, muito bem. Já agradeço logo de antemão pra todo mundo que tá deixando esse like e ajudando aí o canal, beleza? Se inscrevendo, compartilhando, comentando, principalmente, né? Então agradeço a todos vocês e vamos começar com esse episódio. Bom, gente, parece que a Haine, ela tem observado esse tempo todo o Shinpei através de um corvo, além dela ter um GPS ali no braço dele, porque pra quem não se lembra, lá atrás, quando ela pegou e acessou ali as memórias onde estavam o Shinpei e a Ushio, ela tocou no braço dele, então ela tem aquele GPS, e além daquilo, parece que ela está o observando como um corvo. E o detalhe sobre isso é que os planos da Haine, eles têm sido tão bem elaborados que eu acredito que tudo não passou do fato dela ter copiado o Shinpei lá no começo, nas primeiras vezes que ele acabou morrendo e ela acabou copiando ele. Então, como foi a sombra da Haine que foi lá e fez a cópia do Shinpei, foi lá, bateu no Shinpei e esse monte de coisa, trouxe a ela habilidades e dados sobre o Shinpei, e por isso que ela se tornou uma personagem super inteligente e ela consegue manobrar cada atitude que o Shinpei vai fazendo. Embora ela tenha usado o Shinpei, a sombra dele no caso, só nesse episódio, parece que ela tem trabalhado com as memórias e tudo que ele pensa, né? A inteligência do personagem, vamos dizer assim. E observando o Shinpei, ela vai dar aquela encarada nele, vai até copiar a menininha que tá junto com eles, a Kira, alguma coisa assim. E depois de copiar essa menininha, ela consegue chamar, através de um som, outras sombras que tem ali próximos. Mas lembre-se, são sombras sem cabeça. Eu acredito que poderia explicar melhor um pouquinho o que são exatamente essas sombras sem cabeça. São sombras que não atingiram o seu pico, são sombras que nunca copiaram ninguém, são sombras, tipo, que só servem para proteger a Haine porque ficam próximos dela, porque eu imagino que essas sombras que não tem a cabeça, por exemplo, são sombras que copiaram, em vez de copiar humanos, copiaram, por exemplo, grama, bichos, animais, formigas, alguma coisa assim, e aí quando elas voltam ali no seu estado, talvez normal, elas conseguem aparecer como aparece nesse episódio, quando a Araine solta aquele super grito e aparece um monte para cercar o Shinpei. Porém, é nesse momento que o Shinpei não vê mais saída, ele tenta ser frio e calculista, mas não dá, ele está em desespero, a Ushio já vazou, ela simplesmente sumiu, e aí ele bota a mão no bolso. Quando ele bota a mão no bolso, ele tira ali a conchinha da Ushio e a Haine sai vazando, e ela sai com medo. Parece que ela ficou com muita raiva dele porque eles ainda têm uma saída. Agora, a Ushio está naquele negocinho esse tempo todo? Ou será que ela está naquele negocinho juntamente com o olho do Shinpei? Porque originalmente falando, aquele olho veio da Ushio. É uma boa pergunta sobre esse caso, e aí o Shinpei vai chamar todo mundo para elaborar uma outra estratégia, já que a Ushio acabou morrendo. E é então que o que acontece? A Haine aproveita o corpo do Shinpei que ela copiou lá atrás, usa ele, usa o celular, porque ela também pegou o celular do Shinpei lá atrás, então ela meio que tem o celular original, e aí ela faz a ligação para Nagumo Sensei e todo mundo, e faz uma armadilha para todos eles, levando todo mundo para o outro canto e esse monte de coisa, enquanto o Shinpei tenta pensar em uma estratégia. E aí o Shinpei não consegue ligar para Nagumo Sensei, ele acaba deixando as crianças lá no Alan, vai embora, e cada um foi para um canto, e a Haine deu duas soluções para ele. Ó, seguinte, vai todo mundo vir para Toramajima, que é uma parte da ilha ali meio isolada e meio perigosa, e temos a Miu e o Sou em outro lugar, né? Porque o Shinpei vai ter que escolher quem ele vai salvar, Nagumo Sensei ou ele vai salvar a Miu, né? Quem que ele vai escolher salvar? Na verdade, essa escolha é basicamente, ó, vamos fazer dois reféns aqui, os dois vão morrer. Qualquer que seja a sua estratégia, você vai perder. Então, tem que tirar um coelho da cartola para conseguir desvendar uma estratégia que consiga abater ao mesmo tempo todos eles. E bom, tem um detalhe que talvez nem todos tenham notado, porque quando a Miu vai lá junto com o Sou, e aí aparece o Shide naquele momento, e o Shide também aparece juntamente
com a Heine significa o seguinte: existem dois Shids, como eu tinha falado no episódio passado, um que tinha morrido lá no passado, né? Agora ele volta porque teve o loop no tempo. E eu pensei que só um poderia usar o poder de fato do Shid, mas parece que os dois podem. Agora é saber, eles podem usar na sua completude ou eles podem usar apenas uma parte? E aparentemente parece que ele usa várias sombras, né? Pelo que foi explicado no episódio, que ele usa várias sombras para formar esse corpo. E como ele fez isso a gente não imagina, porque ele deve ter feito vários experimentos para chegar nesse nível, para se transformar nesse Shid tão poderoso, onde ele consegue ser humano e ao mesmo tempo ele consegue ser uma sombra. Basicamente o que o Shid deve estar fazendo é o seguinte: ele junta um monte de sombras, né? É como se ele juntasse um monte de corpos que eles mataram e viraram sombras, e aí ele traz diretamente para o seu corpo, podendo os dominar, graças a Heine, porque a Heine é quem permite que o Shid continue utilizando o seu poder. Aparentemente não é só a telepatia que ela consegue se comunicar com o Shid, mas também é ela que permite que ele utilize à vontade aquele poder da sombra. Pelo menos é isso que eu tô acreditando. E é então que o Shinpei sai correndo para tentar salvar todo mundo, acaba encontrando a Mil Sombra, no caso na casa dela. A Mil original acabou ferindo ela e deixando ela lá presa, porque vai que o loop no tempo, por conta da morte da Ushio, tenha se alterado e aí ela volte a ser uma personagem do mal. Então eles prendem ela, mas não a matam, ainda bem. Salva ela, ela passa as memórias pro Shinpei, explica toda a situação e agora fica aquela escolha: o que o Shinpei vai fazer para solucionar tudo isso? Porque a Nagumo Sensei vai começar a enfrentar o Shid e a Heine. E aí eles explicam um pouquinho pra gente o porquê que rebateu, né, o olho da Heine naquele momento, há 14 anos atrás, quando a Nagumo Sensei acabou encontrando o seu irmão morto pela Heine. E bom, o que aconteceu foi aquilo que a gente tinha dito mesmo. Na verdade, o corpo da Heine, ele acabou expelindo o olho porque ela não queria ter matado o irmão da Nagumo Sensei. E por causar meio que essa revolta, aparentemente atrapalhou os planos do Shid, que é o nosso grande vilão da coisa toda. E aí o que aconteceu? Ricocheteou, ela ganhou um pedaço de tempo, ela não ganhou um poder de espaço, mas um pedaço de tempo que foram de 2 segundos, que ela consegue prever 2 segundos no futuro. Mas a Heine também possui ainda esse poder, então é por isso que ela consegue também prever os movimentos da Nagumo Sensei, mas só a Heine pode fazer isso, e a Heine não parece ser muito boa de luta ou não parece conseguir lutar, por isso que quem luta no caso é o Shid, tendo as informações que a Heine passa para ele. Mas ainda há um gap de informações, enquanto uma informação está sendo transmitida ali, tem um vácuo de 1 segundo, onde a Nagumo Sensei ela pode agir naquele vácuo e conseguir derrotar o Shid. Porque independente dele ser uma sombra ou não, se quebrar aquela armadura e ela matar o humano que está lá dentro, ela consegue vencer a parada. Enquanto isso, o outro Shid está cuidando da Mil e do Soul, e aí eu não sei se ele vai chegar a matar ou se ele só vai fazer eles de refém até a chegada do Shinpei, porque eu acredito que o Shinpei, ele ligou pra Nagumo Sensei, porque vocês percebam, quando ela tá andando lá pra ilha, ela vai sozinha, fala pro Nezu ficar de olho, porque ela vai tentar trazer o Shid pra uma localização onde ele consiga atirar de longe, e ela fala no celular um pouquinho antes de chegar no encontro com a Heine. Então sim, talvez o Shinpei tenha conseguido um plano e tenha conversado com a Nagumo Sensei, e daí ela vai lutar contra a Heine e o Shid, e por isso que ela diz pro Ryonosuke que, pô, agora a gente vai lutar de verdade, esse monte de coisa, e também é a primeira vez que os dois conseguem se comunicar ao mesmo tempo, sem precisar ficar trocando de lugar, né? Prende o cabelo, tira cabelo, prende o cabelo, e outra, ela fica linda demais. Nagumo Sensei é maravilhosa, ela com os bagulho aqui assim, ó, eu vou lutar aqui, é muito linda, velho, é muito gato, sou gado mesmo. E aí, mano, eu vou falar pra vocês, cara, agora a luta começa ali de uma forma muito boa, ela consegue aplicar um golpe no Shid, mas ele consegue meio que voltar ao normal, é meio que sem lógica como ele consegue fazer isso, né, porque ele é além de uma sombra, mas eu acredito que quanto mais a Nagumo bate nele, no caso bater de forma pra matar, ela mata algumas sombras que devem estar se acumulando ali dentro dessa armadura dele, e vamos falar assim, ele tem 100 sombras ali acumuladas, se ela for matando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, matou essas 10 sombras, chegou no limite, e aí o Shid não consegue mais se locomover.
Por isso que a Ushio talvez tenha conseguido vencer lá atrás junto com o Shinpei e ter feito os dois fugirem. Por quê? Porque quando estava queimando, estava matando várias sombras de uma vez, então ele não tinha como se regenerar ou fugir. Dessa forma, ela conseguiu ali prender o Shide por completo e por isso naquele momento ele começou a perder ali mais sombras e não conseguia mais se regenerar até virar um humano por completo. Então entendendo? Quanto mais ela matar as sombras que estão dentro do Shide, mais ele vai se enfraquecer e ela vai conseguir vencer. Porém, nós temos ainda a Raine ali, e a gente sabe, né? A Raine é um perigo. E bom, esse episódio explicou algumas coisinhas, deixou a ação assim mais frenética, mas não trouxe tantas coisas para desvendarmos os mistérios. Agora a gente fica na expectativa para os próximos planos do Shinpei, que eu, aliás, estou muito curioso e gostaria de saber qual é a teoria de vocês sobre o Shide. Será que ele acumula várias sombras? São 100 sombras ali incorporadas ali onde ele só se reveste com a armadura e aí ele começa a lutar? Como é que funciona exatamente isso, né? Gostaria muito de saber o que vocês acham. Se vocês acham que a Nagumo Sensei estava falando com o Shinpei no celular quando eles estavam andando e quais serão os próximos planos deles, porque pelo menos sobrou a Mil ali para lutar e a gente sabe que pelo menos ela luta bem também. Porém, onde está o Shio também? Ela está naquele negocinho, está no celular ou está no próprio olho do Shinpei? Está em algum lugar escondido. Agora, onde? Eu ainda não tenho certeza, porque antes eu achava que era o celular, mas agora eu já não acho mais que é o celular. Eu tô começando a achar que está naquela conchinha quando o Shinpei ele coloca no bolso o celular e tudo, e quando ele tira o celular, essas coisas, talvez ela tenha deixado junto do celular no bolso dele, alguma coisa assim, tenha aproveitado e deixado ali um resquício dela para que ela possa voltar mais pra frente. Só que quem está com o corpo da Ushio é a Raine, então é bem possível que o Shinpei possa ir de encontro com o corpo da Ushio que está escondido, pegar esse corpo, fazer a cópia, voltar com a Ushio ao normal, entenderam? Porque assim, ele tá com resquício daquele negócio. Enquanto a Raine e o Shide estão fora de combate, ele vai lá dentro da caverna, pega lá onde tá o corpo da Ushio, tira a cópia, transforma a Ushio de volta, ela volta com tudo, com todo o seu poder, e aí sim nós poderemos ter um embate novamente da Ushio contra a Raine. Gostaria muito de saber o que vocês acham, mano. O Joe aqui está vazando, e até o próximo episódio de Summertime Render, que tá bombando, tá demais, gente. Nagumo Sensei, ó, um beijo no coração de você, porque você é maravilhosa, e eu acho que ela vai morrer no final. Triste. Na verdade, ela falou que vai fazer um romance, talvez ela fique viva. Mas às vezes eu fico com medo dela morrer. Bom, mano, o Joe tá vazando, até uma próxima, fui, valeu.